Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Mundo do Nerd! Hoje não é podcast, né, gente? Só uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Podcast existe de fato, tá? Procure no seu serviço de streaming favorito, se você gosta de cultura pop, para as horas vagas. Mas hoje o assunto é química inorgânica. Então, como todos sabem, a UFMT aderiu ao processo de flexibilização do ensino, depois de um longo caminho, e eu procurei organizar o nosso curso para que vocês aproveitem esse tempo, né, que nos resta esse ano e cumpram, né, os créditos aí, continuem seguindo com o curso, porque eu sei como é difícil para vocês, né, a vida de estudante. Eu também já fui estudante, então é, os custos, o tempo, a necessidade, a vontade de se formar, de conseguir um emprego, então eu vou procurar auxiliar vocês da melhor maneira possível, mesmo durante esse período, ok? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, eu sou professor de Química Geral e Inorgânica do campus de Várzea Grande. Sou bacharel em Química pela Unesp de Araraquara, mestre em Química Analítica pela mesma instituição e depois eu segui para um doutorado e 2 PhD na área de inorgânica, mais especificamente em materiais luminescentes. E desde 2016 eu sou docente aqui no nosso campus. Então, bem-vindos, quem não teve aula comigo ainda, né? Prazer. E quem já teve, é um prazer revê-los mesmo, né? À distância nessa situação. Então, eu vou falar um pouco sobre a química inorgânica de modo geral, bem rapidinho. Essa é mais uma aula inaugural para eu mostrar mais especificamente o nosso planejamento, como vai funcionar a disciplina e também como lidar com isso, né, de ter que estudar em casa e tudo mais. Então, eu sei que é difícil, mas a gente tem que ser grato da possibilidade de a gente continuar em casa, né, que ainda é a melhor solução. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando um pouco antes de começar o semestre. Nós estamos numa situação bem caótica aqui em Cuiabá, então é legal a gente ficar na segurança de casa. Eu vou mostrar que tem algumas vantagens também de se estudar em casa, tá? Mas vamos por partes. Então, falando de química inorgânica, parece, eu tenho que fazer química. Sim, o curso é engenharia química, mas a química inorgânica ela tem muitas possibilidades de aplicação na ciência de modo geral. Não é porque é somente a minha área, é bem o contrário, né? Eu acabei mudando de área durante a pós-graduação porque me interessou bastante trabalhos de outros colegas que já trabalhavam na área, né? E aqui eu vou tentar trazer alguma coisinha só. Durante o curso a gente vai voltar em algumas aplicações da ciência e também da engenharia, tá? Então, ainda que vocês vão ter a disciplina de processo, quem não fez ainda, claro, né? Vocês vão ter a possibilidade de começar, né, fazer a ligação, né? Qual que é a importância da química inorgânica especificamente para o meu curso, para a minha área, para a minha profissão, tá? Agora, falando em ciência, eu trago aqui os exemplos dos quantum dots, que são materiais semicondutores e em escala nanométrica, né, são nanomateriais, e eles têm uma característica muito interessante, que é até um pouco bela, né? Então a gente vê nessa imagem aqui um conjunto de frascos de quantum dots. Veja que tem aqui nanocol, deve ser de company, porque esses quantum dots eles já estão disponíveis comercialmente para algumas aplicações que eu vou falar a seguir. E aqui o que está mudando na composição aqui, na verdade, não é exatamente a composição, não a concentração,
mas sim o tamanho. Então a gente nota nessa segunda imagem aqui que conforme varia-se o tamanho de um quantum dot, a gente tem diferentes saltos eletrônicos aqui, né? A gente vai falar sobre essa linguagem específica dos semicondutores, eu acredito que vocês não tenham visto isso em geral, né? É uma linguagem mais específica, mas aqui pensem como cada linha dessas daqui, como um nível eletrônico, vocês devem sim ter visto na química geral, lá nos modelos atômicos, né? Então aqui cada linha representa um estado energético do átomo. Nessa porção de baixo, ou nessa banda de baixo, justamente é o nome dessa linguagem aqui, estrutura de bandas. Você tem níveis que são ligantes, e aqui na porção de cima você tem níveis que são chamados de antiligantes, tá? Então, isso remete à teoria dos orbitais moleculares, que eu acredito que vocês tenham visto em geral, né? Quem tem dúvida ainda, eu vou falar sobre isso, é sempre bom dar uma voltada em geral, a gente vai voltar em alguns pontos, tá? E aqui, né, a gente vê 3 tamanhos, e essa figura é bem didática, que ela traz justamente 3 colorações, porque a coloração que a gente enxerga, ela decorre de uma absorção e emissão de luz, mais especificamente na região do visível, que é a região que os nossos olhos captam, né? Que os nossos olhos podem ver. Então aqui a gente tem diferentes cores que correspondem a diferentes comprimentos de onda da região do visível, tá? Nossa, já comecei pesado, né? Não se preocupem, tá? Depois a gente vai voltar nesse ponto, só para vocês terem uma ideia aqui. Para que serve, né, esses quantum dots? Então, hoje existe uma tendência aí de aplicação muito grande para a área da medicina, mais do que nunca, né? Então, por esses materiais estarem em escala nanométrica, isso permite com que eles cheguem em pontos do nosso organismo muito mais facilmente do que se fosse uma droga comum. Então, se eu coloco uma droga qualquer, farmacêutica, dentro de um quantum dot, ligado a um quantum dot, ele vai chegar exatamente onde eu quero, ali no organismo. E aqui, né, como sempre, os ratinhos pagam, né, o preço pela ciência para os testes iniciais. Então, aqui, nesse cobaia, né, nesse ratinho, foi injetado quantum dots, e aí a gente faz uma imagem disso, né, juntamente com uma excitação de luz, que vai ter emissão de luz também, e vai ser captada, vai ser detectada. Então aqui a gente nota essas regiões vermelhas, provavelmente, né, são as regiões que têm alguma moléstia, alguma doença. Então fica mais fácil de localizar e também de fazer o tratamento, tá? Então, não só quantum dot vai permitir eu chegar num ponto que eu quero diagnosticar, mas também fazer o tratamento, né? Então você tem aí uma possibilidade muito grande de aplicação, principalmente na medicina, mas tem outras possibilidades também, tá? Então aqui nessa outra figura, a gente vê que na estrutura desse quantum dot são agregados grupos que vão mimetizar algum ponto do organismo, né? Então aqui a gente tem uma proteína e tem um biomarcador, né, que está mimetizando a proteína, está imitando a proteína. Então ele vai chegar naquela célula específica e se ligar e vai poder dar essa possibilidade dentro da medicina para a gente, tá bom? E eu acho que no geral de quantum dots é isso. É só um exemplo de muitas aplicações e ainda é uma aplicação de estado da arte, né? Uma aplicação mais recente, uma aplicação que vem sendo pesquisada nos últimos anos. Outras aplicações dentro da ciência, a gente tem uma ainda incidência muito grande de trabalhos na literatura dos MOFs, que são redes metal-orgânicas. Então a gente tem um híbrido aí entre a área da química inorgânica e a área da química orgânica,
né? Então, você tem estruturas que, por si só, já são bonitas, né? Já são interessantes. Se vocês digitarem MOFs aí no Google, vocês vão ver uma grande possibilidade aí de estruturas. Normalmente são macromoléculas, né? São moléculas de alto peso molecular. E aqui nesses espaços vazios, é possível também a gente utilizar para a aplicação que eu mostrei anteriormente de medicina e mais especificamente para o nosso curso, são dois grandes exemplos de MOFs, na catálise, né? Num catalisador que permite acelerar as velocidades de reação, que é muito importante em um processo químico, né? Afinal, o tempo é dinheiro e a indústria quer justamente, né, ela tem que visar o lucro também. Outro exemplo de aplicação inorgânica, a gente tem as próteses, né? Então, metálicas ou cerâmicas, nos últimos anos mais cerâmicas, justamente porque você tem uma rejeição menor do organismo. Anteriormente se utilizavam muitos metais, né? Seja no nosso corpo, seja na parte odontológica, e hoje você já tem outras possibilidades, né? Aqui, na verdade, são aparelhos auditivos, tá? E aqui a gente tem as próteses dentárias, tá? Que algumas ainda têm uma subestrutura de metal. Eu mesmo tenho uma aqui, né? Que não me deixa esquecer esse exemplo. Eu tenho um pino que foi inserido justamente no canal gengival. E aí em cima vem uma capa, né, cerâmica de alta resistência, uma vitrocerâmica, a gente vai falar sobre isso também durante o curso, que é um material bastante resistente, que resiste aí a algumas toneladas de força. Então isso permite uma estética muito melhor do que o amálgama que era utilizado anteriormente e também vai manter, né, a proteção, a resistência na nossa boca. Então esses são só alguns exemplos simples de aplicação, né? E só para assim a gente contextualizar um pouquinho, pra vocês terem uma ideia. Mas o nosso curso é engenharia química, né? Então, falando em termos de indústria química, a inorgânica tem uma grande interface, né? Então, desde produtos agrícolas, que tem um apelo muito forte aqui no estado do Mato Grosso, a parte de vidros, seja para arquitetura, seja para envase de bebidas, né? Aqui a gente tem a indústria do cimento, que é uma indústria inorgânica muito importante, construção civil, né? Depois, na disciplina de processos químicos, vocês vão poder ver isso com mais detalhes. E claro, né, aproveitando o contexto daí da pandemia, eu não poderia deixar de usar esse exemplo, né, a Brahma duplo malte, que é muito mais cremosa, muito mais saborosa. Eu não gostei, tá? Eu acho uma puta enganação, mas beleza. Se você consome qualquer outra cerveja de malte aí, Heineken, Stella, enfim, são um pouco mais caras, mas tem pra mim um sabor muito mais palatável. Cerveja pra mim não tem nada demais, não tem diferencial algum, mas é gosto, tá? É só para dar um exemplo de outro tipo de envase da indústria, né? Que são as latas de alumínio, que já estão muito bem estabelecidas aí. Hoje a gente tem diminuição do tamanho, né, para manter o preço, mas a gente consumindo uma quantidade menor de bebida, muitas delas, né, não é o caso aqui que é uma latinha ainda de tamanho normal, ainda que ela pareça grande, né, não é um latão. E a indústria do alumínio também vai ser explorada durante esse curso, tá? É muito importante ainda no nosso país. Bom, aqui a gente vai ter um exemplo de processos industriais, do fluxograma do processo industrial. Depois vocês vão ver isso com calma. Isso não é a minha praia, tá? Eu deixo para os colegas engenheiros. Mas eu vou trazer alguns exemplos até para vocês irem se habituando com isso. De novo, quem não fez ainda processos químicos, tá? A ordem correta seria essa, mas eu sei que talvez alguns de vocês já tenham feito, mas tudo bem, nada é perdido. Então aqui a gente tem as operações unitárias, né?
e a gente vai explorar principalmente a parte dos reagentes, né, que estão envolvidos no processo. Então aqui, nesse está um pouco mais claro, nessa figura, da indústria do cloro e soda cáustica, né? Então a gente tem as matérias-primas aqui. E eu vou tentar trazer durante o curso por que são utilizadas essas matérias-primas, quais são as reações do processo. Essa é a minha contribuição, tá? Na formação de vocês. Depois vocês vão poder ver com calma em processo, em OP, os detalhes aí da engenharia por trás disso. Enfim, em várias disciplinas vão ter, né, uma coisa vai puxando a outra. Mas aqui eu quero trazer o fundamento, tá? Para que vocês não se percam, né? Chega lá na frente, em processo, escreve umas aberrações que os professores me mostram, né? Enfim, fazendo alquimia, misturando nitrogênio com oxigênio, dando amônia. É alquimia, né? É mágica. Porque onde foi parar o oxigênio na amônia? Né? Então, isso ocorre, tá? Então, a importância da química inorgânica e dos demais colegas é isso, é dar a base para vocês, né? Afinal, o curso é engenharia química. Vocês vão utilizar a química como uma ferramenta para vocês seguirem suas carreiras. E outra coisa importante de salientar é que eu vou trazer as propriedades, né? Então, alguns processos já estão bem estabelecidos na indústria. Você vai chegar lá, vai fazer um estágio, vai trabalhar numa indústria, vai ter um processo rolando lá. Ah, o que que usa? Isso. Aí dá uma crise, como atualmente nós estamos passando no país, uma crise econômica. Aí chega o seu chefe e fala, ó, esse reagente aí, essa matéria-prima, não dá mais não. Nós estamos comprando tal lugar, o dólar está alto, enfim, é importado. Se vira. Pode substituir isso daí. Como você vai substituir? Como você vai propor uma mudança se você não conhece a reação por trás ali e as propriedades dos elementos e dos compostos que possam levar você a sugerir uma substituição? Não dá, né? Não dá. Então é esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Eu não quero assim que fiquem só decorando as propriedades, eu quero que entendam o porquê, o que é cada propriedade. A gente vai trazer uma revisão de algumas propriedades que vocês já viram em Química Geral, inclusive, mas que são fundamentais nesse curso, né? Para que vocês prossigam, tá? Para que vocês sigam aí em seus caminhos. Bom, e como vai funcionar? Então aqui eu tenho um conteúdo programático, a gente vai ter essas propriedades gerais, fundamentais que eu falei, que são propriedades periódicas. Vou trazer alguma coisa de estrutura eletrônica e durante o curso vou fazendo algumas inserções para resgatar esses conceitos, tá? Fundamentais são necessários para o curso. Depois a gente vem com o hidrogênio, que é um elemento um pouco diferente, apesar dele estar no grupo 1 da tabela. Elementos do bloco S, elementos do bloco P, elementos do bloco D e compostos de coordenação. Sendo que esses dois aqui eles vão caminhar meio juntos, tá? Então, basicamente esse último aqui é um bloco. Eu fiz um planejamento, tá? Então, aqui vocês vão ter, eu vou colocar isso no AVA também, um documento à parte, tá? Para vocês poderem consultar depois. E essa aula vai ser colocada também. Depois eu vou falar sobre isso. E aqui, né, na etapa teórica, sim, a gente vai ter uma etapa teórica e uma experimental, né? Eu vou explicar como. A gente vai ter 3 avaliações, tá? A gente ficou com um semestre um pouco reduzido, né? Mas basicamente vocês vão ter o que vocês teriam lá no regime presencial. Vocês podem não ter essa aproximação, né, que vocês teriam, mas a gente vai ter ferramentas, né, para a gente se comunicar o tempo todo e eu vou estar à disposição de vocês. Vamos ter 3 avaliações teóricas, também vou explicar como, né, e eu fiz isso para diluir o conteúdo, para não ficar uma avaliação com muito conteúdo,
tá? Então eu vou colocando os materiais aos poucos, né? Vocês, sempre eu digo para os meus alunos, né? Não adianta, qualquer coisa que você vai aprender, sentar, né? Olhar a aula, acabou, e agora é muito mais cômodo de fazer isso até. Pronto, entra, né? Entra. Já viram aquele meme do molequinho que ele pega o livro assim e começa a fazer assim? Entra, 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 entra. Não vai, tá? Então, inclusive, no plano de ensino, e eu vou mostrar também daqui a pouco, tem uma carga horária que eu espero de vocês, tá? Eu sei que é difícil, a gente vai conversar sobre isso também, tá? Sobre como estudar durante esse período. Mas aqui, então, estão os conteúdos que eu acabei de mostrar, né? Que são a nossa ementa aí. Vocês vão conseguir ter o curso de inorgânica quase que normal, né? Dentro dessa possibilidade. A disciplina vai ser oferecida de forma total, flexibilizada, no meu caso, tá? Tem alguns professores que vão optar por opções, né? Optar por opções, ó, beleza, mas tudo bem. Ao vivo é assim, ao vivo é assim. Não é bem ao vivo, né? Mas vocês entenderam. E eles optaram por outras estratégias, tá? Mas aqui a gente vai manter o curso do começo até o final flexibilizado. Se sair a vacina de Oxford, né? Nesse momento eu gravando, tá? Um bafafá bem grande sobre isso, tal. Ah, esperança, tal. E, por acaso, eu acho muito difícil a gente voltar ao regime presencial até o final do ano, a disciplina de inorgânica vai se manter flexibilizada, tá? Se a gente voltar presencial, posso até incluir alguma coisa mais, né, presencial, mas eu acho difícil, tá? Então, por isso que eu preferi optar por essa estratégia. A gente vai manter o curso começo ao fim flexibilizado para vocês na inorgânica. E na inorgânica experimental, a gente já vinha tendo, perguntem, né, para os amigos de vocês, cursaram nos semestres passados, uma redução gradativa dos experimentos por falta de reagentes, né? Eu fiz algumas mudanças, né? Basicamente a gente vai ter esses experimentos aqui. Pode ser que eu mude alguma coisa durante o caminho, pode ser que eu acrescente alguma coisa. Por exemplo, a gente vai estudar aqui o primeiro experimento, obtenção e recolhimento do gás hidrogênio. Eu vou trazer isso na forma de vídeos para vocês, né? Vídeos de outrem, né? De terceiros, vai ser dado crédito, obviamente, para que vocês possam ter uma ideia do que acontece ali, né? Do que acontece ali na prática. E eu vou trazer também, né, um material para vocês poderem estudar e acompanhar isso. Mas no meu caso, eu decidi manter a experimental, né, explicando para vocês, porque os experimentos, na verdade, são só uma visualização dos conceitos que a gente vai aprender na teórica, tá? É um complemento. Para mim, na minha disciplina, não é essencial, né? Tanto é que muitos faltam, muitos fazem um experimento, estão com a cabeça ali na prova de cálculo, fazem tudo correndo, né? Não dá para generalizar, por isso que eu usei o termo muitos, mas acontece, né? E aí chega na prova, acha que eu ia perguntar, ficou colorido. Não. Eu vou perguntar, qual que é a reação que está acontecendo ali? Por que está acontecendo tal coisa? E isso a gente vai ver na teórica. Na minha aula prática, para quem nunca fez a disciplina, eu trago um momento inicial que eu vou explicar o que a gente tem que fazer e depois a gente faz a ligação com os conceitos na teoria, tá? Então, vocês não vão ter assim um prejuízo grande em termos de aprendizado. Espero que vocês todos já tenham feito geral. Há aqueles que fazem junto com a inorgânica. Eu não recomendo, tá? Recomendo que vocês façam geral primeiro. A gente não vai oferecer todas as turmas geral, mas vai ser oferecida algumas turmas. Deem uma olhada ainda. Eu não sei se, eu não lembro agora o termo do tempo de ajuste, mas eu acredito que talvez dê tempo ainda.
pensem bem, tá? Como a gente não tem pré-requisito, eu não posso cancelar, né, ninguém, mas eu já tive alunos que fizeram geral e inorgânica ao mesmo tempo. Não rola, tá? Quase todos foram reprovados. E não é porque eu sou mal, etc, porque a pessoa não tem uma base, nem de laboratório, tá? Então, voltando aqui ao assunto, vocês não vão ter um prejuízo em termos de aprendizado, porque lá no laboratório inorgânico as coisas são muito simples, rápidas. É pesar, é dissolver, é preparar um composto, uma síntese rapidinho ali. Mas normalmente o Silvio, que é o nosso técnico, ele já deixa tudo preparado. Então, assim, o ganho em termos de manipulação ali laboratorial, na minha disciplina é mínimo em relação a geral. Então, por isso que eu decidi, né? Hoje a gente tem esse recurso. No caso do gás hidrogênio, eu já dei uma pesquisada, né? Obviamente, antes de planejar a disciplina e tal. E vocês vão ver que tem umas coisas até divertidas que seriam impossíveis de fazer no laboratório, né? Que são bastante perigosas, tá? E então a gente vai seguir também com a parte experimental, tá? No caso da disciplina inorgânica. Então, pessoal, agora em relação à avaliação. Aí chegou a hora, né? Não se preocupem com isso, tá? Como eu disse, a gente vai ter um número grande de avaliações, parece muito, mas vocês vão ter 24 horas para desenvolver a prova. Eu vou deixar no AVA. Eu vou colar. Eu tenho o WhatsApp dos amiguinhos. Vamos fazer a prova junto. Pode fazer, tá? Não tenho como eu controlar isso nesse momento. Não vão se encontrar, pelo amor de Deus, tá? Essa é a recomendação que eu dou. Querem fazer? Por mim, beleza. O aprendizado é outra coisa, tá? Então aí cada um tem que ter a consciência, tá? De fazer sozinho, de vencer esse desafio da avaliação e ser realmente avaliado pelo seu próprio conhecimento. Porque lá na frente você não vai ter um amiguinho para colar, tá? Então, o importante para mim é que vocês absorvam esse conhecimento. A única maneira que eu tenho, fosse em regime presencial ou fosse agora online, é através da avaliação. Tá? A minha avaliação não sai do que foi dado em sala de aula, ou no caso aqui, a sala de aula virtual. Tá? Não se preocupe. Não são avaliações difíceis. Nunca foram. A gente vai ter questões de múltipla escolha e dissertativas. Inclusive no AVA, as questões de múltipla escolha, o próprio sistema vai te gerar uma correção ao final da avaliação dessas questões. E as dissertativas eu vou avaliar e tem um campo lá que permite que eu coloque algumas observações. Então eu vou falar se você errou, por que você errou. Na verdade, né, vai ter um pouquinho mais de trabalho para mim, mas para vocês vai ser muito interessante, até mais do que se a gente tivesse em regime presencial. Porque lá no regime presencial, muitos alunos ficam retraídos de vir e questionar, sabe, uma correção. Eu percebo isso, é evidente para mim, né? Alunos são um pouco mais tímidos, tal, foram mal, não vão lá tirar dúvida, eu dou vista de prova, né? E o aluno não consegue. Então ali no AVA eu vou poder pontuar onde você está errando. Porque alguns temas na química inorgânica, vocês vão perceber, essa relação das propriedades fundamentais com as aplicações são recorrentes. Então, se você não entendeu a relação ou o conceito do que é uma energia de ionização, você está lascado. Você vai errar o curso inteiro. Se você ficar decorando, como a gente faz no ensino médio, a energia de ionização aumenta assim, assim, não dá, tá? A gente vai tentar quebrar alguns desses vícios e é importante que vocês tenham essa autoavaliação também, tá? E
Então, vai ser média 5, sem PF, como é no regime presencial também. Então, eu vou dar 24 horas no AVA, eu poderia dar 2 horas, como é no regime presencial, mas não faz sentido, tá? Eu optei, já falando um pouco sobre o sistema, né, de aulas, esse modo assíncrono, né, que não é instantâneo, para ninguém ter que, não vou dizer que acordar cedo, porque se fosse mantido o horário, as minhas aulas são às 13h30, então não teria que acordar cedo. A experimental é na terça de manhã. Eu vou manter esse horário e colocar o material. Mas eu sei que é difícil para vocês estudarem em casa. Muitos estão com a família, né? Muitos têm irmãos, mãe, tia, avô, cachorro, etc. A casa cheia, né? Mas tentem, dentro da possibilidade, separar um cantinho e um momento no tempo para vocês poderem estudar, seja a hora que for, tá? Então vocês vão assistir minha aula. Eu vou colocar o material em PDF, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vou estar bem pontuado. E sim, já aproveitando esse gancho aqui, tem os livros. A gente está sem biblioteca. Como a gente faz? Bom, legalmente, né, não é correto eu passar o PDF dos livros para vocês, né? Mas a gente pode conversar por mensagem lá pelo AVA, tá? Da gente dar um jeito nisso. Mas os livros, já vou adiantar que eu tenho, são em inglês, tá? Eu não tenho a literatura em português. E se eu não estudar pelo livro? Bom, eu procuro, né, durante a disciplina, passar a maior quantidade de conteúdo possível pelos slides. Vocês vão ter acesso nesses slides e vão ter acesso à minha explicação. As dúvidas vão surgir, por isso é importante que a gente mantenha uma comunicação frequente, tá? O livro, ele ajuda. Cada um tem uma maneira de estudar e de absorver o conhecimento. Tem aquele que senta, vê a aula e acabou. Não estuda. Ixi, já tive vários amigos assim. Não vai sentar, pegar no livro. Parabéns, né? Tem aquele que precisa assistir a aula, sentar, anotou durante a aula, revisar e ele vai fazer resumo ainda para estudar. Esse cara sou eu, tá? Esse é o meu jeito. E aí nos livros vai ter um pouco mais de informação, tá? Mas vocês não vão ser prejudicados se vocês não sabem ler inglês, né? Se vocês não conseguirem baixar esses livros de alguma maneira, tá? Dá para levar. Então aqui a gente tem a bibliografia que eu uso para construir o curso e que são livros básicos muito bons. Eu vou, durante o curso, falar assim, ó, essa parte está mais legal, né, em tal livro. E aí é preferência, né, de cada um. Tem livro que você se identifica, você acha uma linguagem mais fácil, outros não, tá? Aí vai da questão de cada um. Então, aqui a gente também vai ter uma bibliografia da Química Geral, né? A gente vai voltar em alguns pontos da Química Geral para avançar, tá? A gente volta para avançar. E esses dois são os livros que a gente costuma usar, né, no curso de geral. E como vai funcionar a nossa comunicação? Então, exclusivamente pelo AVA, tá? Eu não vou fazer grupo de WhatsApp, eu já estou adiantando, porque nessa situação que a gente está, a gente acaba perdendo um pouco a noção do horário, né? E tudo bem, né? Só que, tipo, o WhatsApp, ele é estudado inclusive por psicólogos, ele dá gatilho, né? Você vai mandar uma mensagem para mim 11 horas da noite, que é a hora que você conseguiu sentar para estudar, eu não vou responder, tá? Já aviso que seria assim. Não vou responder. Eu vou responder a hora que eu tiver um tempo, provavelmente no outro dia, no meio da manhã ali, eu vou responder. Então, eu prefiro manter no AVA, tá?
E vocês, por sua vez, só terminando o raciocínio do WhatsApp, vão ver que eu não li a mensagem, vão ficar, ai, e agora? Ai, vou largar de estudar. Não, tá? Então, o que eu sugiro? Cada um tem o seu método, isso fica a critério de vocês, sua organização. Separa um horário, né, para aquela disciplina. Não peguem 15 disciplinas. Não peguem. Tô em casa, ó, vou aproveitar, lascar o pau, já vou queimar um monte de matéria. Você vai se queimar sozinho, tá? Não vai adiantar. Não vai adiantar, tá? Peguem o mínimo, peguem as matérias regulares do semestre ou menos, tá? Se você já tem uma predisposição, uma dificuldade com cálculo, espera o ano que vem. Não precisa se atropelar, tá? A disciplina de Química Inorgânica, ela é essencialmente, se não 100% teórica, não tem nenhum cálculo. Vocês não vão fazer nenhuma conta durante o semestre, nenhuma, tá? É uma disciplina que ela é mais teórica, dissertativa e exige tempo de estudo, né? Então, né, não é querendo só puxar a sardinha do meu lado, mas é aconselhando vocês, tá? Eu estou num projeto de extensão do cursinho popular daqui do nosso campus e a gente foi atrás de literatura sobre isso. Eu tenho lido muita coisa de psicologia também em relação a esse período da pandemia e tal. Não é fácil. É possível? Com certeza, tá? Então, para que seja efetivo, né, o ensino e o aprendizado, eu preciso da participação de vocês, tá? Eu preciso que vocês participem. Desculpe. Vai ficar sempre uma falhazinha assim no vídeo, alguma coisinha ali embaixo, uma coisa ou outra, mas isso, enfim, é aprendizado para nós também, tá? Então, voltando, separa aquela hora do dia para estudar, para você assistir a aula, né? Vai depender do assunto. Eu não vou fazer aula de 15 minutos, de 30 minutos, tá? Não sei o que, era digital, novo normal, que não sei o que. Não. Eu vou dar o conteúdo com calma, tá? Vai dar, talvez, o tempo de uma aula normal aí, né? Vai depender muito do assunto, porque é claro que não vai ter interrupção, né, durante uma aula gravada, do assunto, né, das dúvidas de vocês, mas, né, é justamente por isso que é importante a participação de vocês. A gente vai ter um fórum de comunicação, que eu vou falar aula no ar, material no ar. A gente vai ter ainda uma sessão que eu não pus aqui, que é de material, só de material, para vocês baixarem em PDF, que é um formato leve, tá? As aulas vão ser colocadas no YouTube, que aí ela depende da minha conexão para eu subir essa aula e para vocês assistirem, vocês vão conseguir assistir até no celular. Eu sei da limitação tecnológica, a gente está ciente, a universidade tentou fazer alguma coisa em relação a isso, mas eu sei, né? Eu sei que alguns têm uma limitação até da velocidade da internet, estão no interior, estão, enfim, longe e tal. Então o YouTube é um negócio que rola suave ali, né? Até no celular dá para você aproveitar, assistir. As aulas em PDF também dá para você baixar ali no celular, tá? E dar uma lida, acompanhar. E aí é caderno e caneta, tá? E estudar. E a gente vai ter o fórum de dúvidas. Aqui a gente só vai conversar sobre dúvidas da disciplina, do assunto, daquele momento. Então vai ter grupo 1, dúvidas. Vocês vão lá e vão colocar. Vocês vão ler os posts. Porque se um colega já fez uma questão e ela é a mesma dúvida que você tem, você vai, né, poder já sanar ali. Às vezes eu já respondi seu colega ali. Então, você ganhou tempo, né? Você vai ter ali, às vezes, uma resposta instantânea. Naquele momento você estudou, alguém estudou antes, postou a dúvida, eu já respondi. Tá ali. Então, muito legal, né? Então, tem essa possibilidade.
E tem mensagem. Para quê? Para não expor ninguém, tá? Ai, mas nossa. Ai, perguntar isso, né? O aluno fica na sala de aula, ele fica assim, né? Ai, tem que perguntar isso, putz. Ai, pergunta idiota, isso daí é de geral, né? Não era pra eu perguntar isso. Será que eu vou perguntar? Ah, não vou perguntar. Aí leva a dúvida para casa. Aqui não é muito diferente, tá? Então tem a possibilidade de se mandar uma mensagem particular ali. Não quero mandar no fórum, né? Ou tô com algum problema específico aqui, sei lá, sabe? Enfim, não gostei da cor de sua camisa, né? Hoje eu tô de Power Rangers Pink. E, enfim, manda uma mensagem ali, tá? Eu não vou criar grupo no WhatsApp, já disse, vou dizer de novo. Ali é um canal que a gente tem privado para discutir. Ah, professor, tô tendo dificuldade de estudar. O que eu posso fazer, sabe? Então, eu não vou dizer como você tem que estudar. Cada um tem o seu método. Eu sei das dificuldades, de novo, que vocês estão tendo nesse período de pandemia, de se concentrar, ficar em casa, quieto. Está aqui, né? Eu tô aqui no meu quarto, você está no seu quarto. Aí vem seu irmão. Ele quer atenção, né? Uma criança. Ah, vou brincar. Olha esse desenho aqui, olha. Baby Shark, Shark, Shark. Baby Shark, Shark, Shark. Né? Eu sei. Não sei se é o caso aqui, mas já tive mães também, né? Pais. O cara vai conseguir estudar 11 horas da noite, né? É a hora que ele tem. É difícil, é desgastante. Eu sei que é, né? Mas a gente tem que tentar. Eu quero que vocês esforcem ao máximo. Ainda que vocês tenham direito, né? Não vão deixar para fazer 2 avaliações lá na frente e cancelar, né? Não desistam. Tá? Eu já dei um número grande de avaliações para isso também. Eu tive alunos em semestres passados que foram muito mal na primeira avaliação e recuperaram. Eu acho maravilhoso, sabe? Então, priorizar, se concentrar e não querer abraçar o mundo. Porque a gente está vivendo um momento difícil. Não vai se exigir demais também, tá? Nossa, ai, ai, ai. Ai, Felipe já colocou 2 aulas, já colocou 2 aulas. Ai, ai, ai. Não estudei nada essa semana. Nossa, semana meu cachorro ficou doente, minha tia ficou doente, meu irmão não me deu sossego, não estudei nada. Para, tá? Para. Tá tudo bem, tá? A gente vai ter esse período, 10 de setembro até 7 de dezembro, acho que de acordo com o meu cronograma, tá? Ali vai estar no AVA. Pra gente cumprir isso. Como? Aí é a parte de vocês, tá? Eu vou colocar as aulas da mesma maneira que fosse no regime presencial. Aulas na segunda, se continuar, eu não sei como vai ser essa questão, mas a princípio eu vou manter isso, tá? Para tentar trazer um pouco mais da normalidade aí para vocês e para, enfim, não deixar na USP, né, onde eu me formei. O que o pessoal tem feito lá, alguns professores? Coloca todo o conteúdo. Meu, aí é pro aluno pirar. É pro aluno pirar, né? O aluno que é mais ansioso, que ele é mais perfeccionista, que ele é mais autoexigente, e meu, ele vai querer estudar tudo. Ele vai pegar e vai, agora eu já vou e faço. E absorção? Zero. Zero. Pode até passar. Pode até passar, gente. Gente, já fui aluno, tá? Eu já fui aluno. Ainda continuo aprendendo outras coisas, tá? Continuo estudando. Não dá para absorver tudo de uma vez, tá? Vou dar um exemplo. Nessa pandemia, estou estudando japonês. É uma coisa que eu sempre quis fazer, né? A gente está assim, né? A gente que é envolvido com a parte administrativa, tem reunião toda semana, no mínimo 2 reuniões, quase toda semana. Tem as coisas aqui, eu tenho minhas coisas, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer minhas coisas, enfim. Tá difícil para todo mundo, né? Mas, né, eu tô ali estudando um pouquinho por dia, né? Uma língua, sempre quis aprender. É difícil pra caramba, vocês podem imaginar, né?
Mas não adianta, né? Inclusive o professor do curso que eu estou fazendo, ele fala, não adianta você pegar a tabela lá dos caracteres de hiragana, né? Que é um dos alfabetos, querer decorar tudo de uma vez. É 5 letras por dia, 3 letras por dia. Não tem como, né? Se absorver, ainda mais nesse caso. Voltando para cá, né? Para o nosso curso. Não adianta você querer pegar, né? E mesmo que você se atrase, e vão ter 3 aulas por semana, 2 teóricas e uma prática, para dividir o conteúdo, né? Vou dar alguns exercícios durante a aula, né, para vocês irem praticando, né, que vai ser cobrado em prova, já vou adiantar, né? Não vai ser muito diferente disso. Prestem muita atenção nesses exercícios, prestem muita atenção no que eu falo em aula, porque podem conferir com os veteranos de vocês. É isso, tá? Para mim, o importante é vocês absorverem aquilo. Eu não vou exigir nada demais, não vou exigir que vocês façam quantum dots, como eu mostrei no começo. Não é isso. É a base para vocês entenderem os processos e não cometerem aberrações lá na frente, durante as disciplinas de engenharia, tá? Bom, o que mais? Ah, sim, o método, já falei, né? Aulas em YouTube, material em PDF e pelo menos durante o semestre todo 32 horas de estudo em casa, mais ou menos, tá? Oh, meu Deus, 32 horas. O que eu vou fazer? Durante o semestre, tá, gente? Isso é metade da carga horária, vamos dizer, que a gente supondo aí 2 horas de aula, cada aula que eu vou colocar, que está ali no planejamento. Normalmente eu divido um grupo, são os grupos de tabela periódica. Grupo 1, 2 aulas, para não ficar muita informação de uma vez. Isso vai dar 1 hora de estudo. É metade, tá? A gente tem 64 horas programadas de tudo. É metade, tá? É metade disso que vocês vão ter que estudar. É pegar aquilo, prestar muita atenção na aula, repassar, escreve, vai prestando atenção na aula, vai anotando, faz como se estivesse na sala de aula. Está em casa, né? Está num ambiente confortável, pode vestir uma camiseta que você gosta, pode ficar em casa, tranquilo. Sempre, não, né? Mas procure tirar essa horinha ali, você estudar. Ah, não consegui ver a aula inteira. Pausa ali, o YouTube deixa gravado ali. No outro dia se continua, tá? Vamos levar isso da melhor maneira possível para que a gente tenha um aproveitamento desse semestre, tá? Para que realmente vocês aproveitem esse tempo para estudar, seja qual disciplina que for. E eu estou à disposição, tá? Eu vou estar sempre olhando o AVA, tá? Vou estar sempre olhando. Eu vou tentar, no mínimo, 1 vez por dia, responder tudo que tiver ali, no mínimo, dependendo da demanda de vocês, tá? E as avaliações, né? A gente vai ter as correções pontuais, né? Você vai ter a resposta da alternativa certa ali quando você errar. Enfim, é possível, tá? A gente tem ferramentas para continuar. A gente só fez uma aceleração do processo da tecnologia. Mas isso que a gente está fazendo aqui é muito interessante, tá? É isso. Eu falo demais, vocês vão perceber isso durante o semestre. Eu vou procurar dar algumas pausas, contar uma história, trazer alguma coisinha, uma gracinha, né? Trazer umas camisetas bem chamativas para vocês ficarem comentando, né? Zoando, tudo bem, tá tudo bem. Aproveitem a disciplina, tá? E para essa primeira aula, né, essa aula inaugural, é isso. Próxima aula a gente começa o curso efetivamente. Fiquem de olho no AVA e estudem e participem, por favor, tá? Vamos vencer essa barreira que a gente tem no presencial, de deixar a dúvida para casa, posta ali, tá? Vamos conversando, vamos interagindo para que seja proveitoso. Um abraço a todos, tá? Se cuidem, namastê e até a próxima aula. Tchau.